Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa reunião pública do GECAL. Hoje o nosso tema é retribuir o mal com o bem, atitude bastante necessária para todos nós cristãos, espíritas e seguidores de Jesus. Vamos refletir um pouco sobre isso, mas inicialmente, como todo o nosso trabalho, vamos fazer a leitura de uma mensagem inicial. E o livro que eu escolhi para hoje é o Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Escolherei agora uma mensagem para a nossa reflexão de hoje. É o 117, Espera por Deus. A citação é de João capítulo 14, versículo 10. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas de vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve, entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias tocada por enfermidade inquietante. Vagindo nos braços maternos, mais se assemelha a pobre farrapo humano, guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Mensagem de esperança, mensagem de força, mensagem de conforto para todos nós que estamos em dor, em sofrimento, em dificuldade. Emmanuel aqui está nos mostrando que a dor que a gente passa, o sofrimento que estamos vivendo nesse momento agora, se vivido com resistência, com resignação, com fé em Deus, ele vai nos propiciar à frente um resultado melhor interno nosso. Sairemos mais fortes, mais iluminados, mais felizes dessa situação, porque não existe penas eternas. A gente não sofre para sempre. Estamos estagiando, estamos aqui trabalhando temporariamente nesse planeta. E a dor faz parte desse planeta, como ele diz aqui. E posso destacar que não julgues o sofrimento por mal. A tempestade, ela tem o seu valor. A doença do corpo renova o espírito, que é o principal. O corpo a gente deixa aqui, mas o espírito, nós espíritos, é que saímos reluzentes. Em todos os sucessos agradáveis, em todas as condições adversas. Olha, hoje a gente está falando vamos falar sobre retribuir o mal com o bem. Então, as condições adversas, o que ele está falando aqui? Aguarda, acalma-te. Acalma. Porque o desespero e o nervosismo só nos leva ao desespero e o nervosismo. Só nos leva à dor. Então, acalma-te. Primeira orientação. Acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Deus é infinita bondade. O Criador, ele está sempre nos cuidando. Nunca, em nenhum momento da nossa existência, estamos desamparados. Vou então fazer a nossa prece inicial para então começar as nossas reflexões da palestra pública de hoje. E nesse momento envolveremos todos os nossos irmãos necessitados. Deus, nosso Pai, sabemos que o seu amparo
nunca esteve ausente, nem quando estávamos no mundo espiritual, nem quando estávamos para retornar aqui a um corpo que nos daria oportunidade de nos livrar das mazelas que criamos no passado, nem na nossa desencarnação. Em todo momento existem aqueles espíritos nobres, os seus ministros, que trabalham em seu nome, amenizando dores, socorrendo, confortando, levantando. Mas, Pai, que nós que estamos aqui, que temos condições de trabalhar, de refletir, de estudar, que nós possamos, ó Pai, sermos também pequenos colaboradores desses ministros. Que não fiquemos apenas no petitório, mas que sim, que possamos oferecer as nossas mãos para socorrer e amparar aqueles que precisam. Que possamos ser instrumentos da sua bondade em todos os segundos da nossa vida, nem que seja por intermédio de um pensamento, por intermédio de uma prece, de uma leitura, de uma vibração de amor. Que possamos dar o nosso melhor sempre, sendo então, como o Criador está na criatura, que nós possamos ser um pouco de Ti, ó Pai. Obrigado. Obrigado por essa oportunidade de hoje, que a espiritualidade esteja presente aqui para que eu possa ser o mais fiel possível no recado que tenha a ser dado para todos esses irmãos queridos que vão assistir essa nossa mensagem de hoje. Graças a Deus. Então vamos nós, né? Esse tema aqui é um tema muito legal, muito bom. Eu acho que a gente vai fazer boas reflexões, retribuir o mal com o bem. E eu então utilizei como base, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 1 a 4. Mas eu simplesmente pincei alguns pontos que eu julguei relevante para a gente aprofundar um pouco mais nesse tema. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse tema de hoje, deixasse as suas distrações de lado, que você pudesse realmente me ajudar nesse momento a termos boas reflexões. Vamos lá. Então no item 1, começa Jesus dizendo o seguinte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que perseguem e caluniam. Recomendação de Jesus. Então vamos começar agora a refletir sobre isso. Primeiro, não é apenas não fazer o mal. O inimigo eu não preciso definir o que é, né? É o nosso adversário, é aquele... Às vezes é uma pessoa temporariamente que está contra nós, a gente já considera um inimigo. Às vezes no trânsito, uma pessoa que cortou a gente ou que fez alguma coisa que a gente não queria que ele fizesse, a gente já coloca aquela pessoa como nosso inimigo. Observa isso. Quem é que você está catalogando como seu inimigo? Aliás, será que você está catalogando muitos inimigos? Mas talvez tenham aquelas pessoas que propositalmente elas querem te prejudicar de alguma forma, falam mal de você, no trabalho elas procuram te deixar numa situação às vezes constrangedora. Existem essas pessoas, existem aquelas que estão sempre implicando com a gente. Existem sim. Essas são aqueles inimigos ferrenhos. Tem outros que a gente julga como inimigo, mas na verdade simplesmente fazem parte das provas da vida que a gente não quer aceitar. Mas esses inimigos então, vamos colocar esses mais resistentes, que a gente percebe que precisa realmente estar vigilante. Ele está no nosso caminho porque nós precisamos treinar alguma coisa dentro de nós. Porque se ele é o nosso inimigo, ou se ele tem ódio, se ele nos persegue, nos caluniam, como diz aqui, é porque nós precisamos trabalhar alguma coisa dentro de nós. Simples assim. Então ele fala, fazei o bem. Ou seja, Jesus não fala assim, esquece, não dá confiança, deixa para lá. Não é apenas não fazer o mal, é fazer o bem.
Olha só que legal. Por que isso? Porque isso denota um refinamento espiritual. Isso denota uma diferença sua interna. Fazer o bem para o que vos odeiam é outra história. É outro nível espiritual. E é nesse nível que Jesus quer que a gente chegue, né? Orai. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ora, não dá para você orar no meio da bagunça. Orar pressupõe mudança de faixa vibratória. Para falar com Deus, para falar com Jesus, para dirigir a nossa prece a Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, seja quem for, a gente precisa se elevar. A gente precisa se arrumar, né? Mas não é se arrumar externamente, é se arrumar internamente. É a gente estar disposto a melhorar. Então, orar significa eleve o seu padrão mental, emocional e peça a Deus por aquela pessoa que está te perseguindo. Duas orientações profundas. Ah, Jorge, isso é muito difícil. Não é nada difícil. Isso só é difícil, vai depender do tamanho do seu orgulho. Vai depender do tamanho do seu egoísmo. Vai depender o quanto arrogante e presunçoso nós somos. Porque isso dificulta a gente a pensar no outro como irmão. E o nosso inimigo é o nosso irmão. Porque Jesus usa como referência o Pai. O Pai fala assim: levanta o sol para os bons e para os maus, e chove os justos e injustos. Porque ele usou essa figura da natureza. O sol, quando nasce de manhã, ele não escolhe: aquele ali me prejudicou, aquele ali não está fazendo as coisas certas, então eu não vou nascer para ele. Não, o sol é para todos. A chuva não escolhe: aquele ali não chove em cima daquele ali não, naquele ali não, porque ele não merece receber a chuva. O terreno daquele ali deixa secar, não chove ali. Não é assim. Não é assim. Deus é o mesmo tratamento para todos. Ele dá a mesma oportunidade de redenção para todos. Tanto para aquele que está lá no caminho atendendo ao necessitado, quanto aquele que está planejando cometer um crime. Todos eles têm a misericórdia, têm um amparo, têm um conforto divino. Jesus usa o Pai como referência. Ao mesmo tempo que ele está usando, claro que nós não vamos ser nunca iguais a Deus. Porque nós somos espíritos e Deus é outra coisa. É outra história. Mas ele está usando como referência, primeiro, para que a gente veja a magnitude que é o nosso Pai. E se nós somos filhos, porque ele fala para a gente poder ser filho de Deus, né? Fala aqui, deixa eu ver. Para assim sermos filhos do nosso Pai. Nosso Pai, ele tem um perdão, um amor incondicional. Então, se nós somos filhos dele e queremos estar nessa justiça divina, se quisermos realmente sermos reconhecidos como filhos de Deus, a gente precisa entender que o outro é nosso irmão. E o que o mais importante, o mal é temporário, meus amigos. O mal, ele não é definitivo. O mal existe hoje, amanhã ele não vai acontecer, ele não vai existir mais. A criatura que faz o mal hoje, ela não vai fazer o mal pela eternidade. Ela um dia vai parar. E quando ela parar, ela vai ser uma outra pessoa, arrependida daquilo que ela fez e, certamente, vai nos procurar. Porque arrependimento, reparação, né? Expiação e reparação. Existe um processo. Todo aquele que está praticando mal, ele tem a sua trajetória. Ele, por si só, já está acumulando os seus débitos. Felizmente, Jesus falou: a cada um segundo as suas obras. Então, se ele está acumulando débitos, ele vai ter que depois ajustar esses débitos. Mas eu não preciso fazer isso, né? Então, a gente precisa também outro ponto. O inimigo, o adversário, ou aquele que a gente coloca como adversário, ele tem uma forma diferente de pensar. Ele tem
ele tem uma outra visão da vida. E é o importante para a gente poder lidar, porque às vezes a gente tem um inimigo dentro da nossa família. Às vezes a gente tem alguém dentro da nossa família que está ali. Como é que lidar com isso? Observa, busca entender a forma daquela pessoa ver o mundo. Isso ajuda a gente a entender, não sofrer tanto e ir por um caminho mais próximo do perdão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente, de um dos recursos que a gente pode ter para ser mais fácil a gente fazer o bem, orar e perdoar. Então, a gente às vezes está a gente precisa ver a perspectiva do outro. E aí a gente começa a ver a vida também sobre outras possibilidades. O inimigo, que age diferente, que não concorda com a gente, ele tem uma outra visão. Mas qual é a visão dele? Não é que eu precise ter, mas eu conhecendo, eu amplio a minha compreensão. Lembra de Jesus na cruz? Jesus falou, perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Jesus entendia o que nós estávamos fazendo. Ele não concordava, mas ele entendia. E esse entendimento da nossa limitação espiritual, de como nós éramos ainda ignorantes e bárbaros, jogando aquela oportunidade fora, ele entendendo aquilo, ele pede ao Pai o perdão. E fica mais fácil, né, de você compreender uma pessoa. Quando você vê que uma pessoa fez alguma coisa absurda, você fala, mas como é que essa pessoa fez isso? Aí quando você chega perto dela e percebe que aquela pessoa tem uma deficiência mental, que ela não tem um raciocínio lógico, que ela está fora da sua razão por algum problema físico ou espiritual, aí você já entende. Ah, então é por isso. Olha só, aí você já muda. Muda porque você sabe que aquela pessoa tem uma limitação. E uma pessoa limitada, aquilo ali é razoável que ela faça aquilo. Não que a gente justifique o mal. Esse mecanismo que eu estou falando aqui, é para a gente poder entender o outro e ajudá-lo. Né? Vamos lá. Aí ele continua aqui, essa citação aqui eu estou pegando de Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não façam outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante do que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Então ele fala, você vai falar só com aqueles que falam com você? Você vai cuidar só daqueles que atendem os seus interesses ou que estão de acordo contigo? Todos falam isso. Os publicanos, né, que eles eram mal vistos naquela época pela população, mas os ladrões entre si, vamos dizer, uma quadrilha de ladrões, né, uma facção, eles também, eles falam entre si, eles cuidam entre si, eles se apoiam. Mas isso, gente, eu acho que dá pra gente tirar duas lições aí. Primeiro, a primeira é o chamado corporativismo, aquela que a gente só cuida, só fala daqueles que, vou agora dizer uma coisa que só os antigos conhecem, rezam da nossa cartilha, né? A gente falava isso, ou seja, só aqueles que concordam com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de pensar. Aí é fácil. Por quê? Porque não tem contraditório. E a gente curte esse conforto. A gente gosta, o ego adora isso. A gente ser alimentado pelo outro que concorda com aquilo que a gente fala sempre. E que de vez em quando nos dá um elogio. Aí a gente fica nas nuvens. Então Jesus fala, isso aí qualquer um faz. Qualquer um faz. Então observa o seguinte, se você não está dando possibilidade para o diferente. Você quer que as pessoas sejam iguais a você. Isso, fala, os ladrões fazem também entre si. Ponto.
né? Mas só por causa disso eles estão com a moral elevada? Não. Mas por que será que eles falam entre si? Porque eles têm interesses um no outro. Não é por amor, é por interesse. Aí é que Jesus quer tirar isso. Ele quer mudar essa maneira da gente ver. Se você está lidando o outro por interesse, não é por amor. Tem que lidar por desinteresse. E ninguém melhor do que o nosso inimigo. Porque o nosso inimigo, ele não vai dar nada pra gente. Se der alguma coisa, é uma pancadinha, digamos assim, né? É algo que é dor. O inimigo, ele tá ali para agradar a gente. Então, se você fizer alguma coisa por ele, significa que você está utilizando o seu melhor, aquilo que você tem de melhor dentro de você. Você está ali exercitando. Porque para aqueles que você tem interesse, não é amor, é interesse. Por que a gente então tem que retribuir o mal com o bem? Completando tudo que a gente já está falando aí, né? Primeiro, precisamos parar a corrente do mal. Se o mal chega até nós e a gente continua, a gente não agiu como filho de Deus. A gente não utilizou o nosso DNA divino, que é a bondade, a justiça. A gente não usou o nosso melhor. A gente simplesmente reproduziu aquilo que o outro trouxe para mim. Observa uma coisa. Se você está aqui, tranquilo, vem alguém e te ofende, vou usar essas palavras aqui. Cada um vai vivendo a sua realidade nesse momento. Alguém vai te persegue, ou te calunia, ou te trata mal, ou vem aos berros com você. Que eu vejo muitas pessoas lidarem com outra aos berros, aos gritos. Gente, nem um surdo precisa que a pessoa grite. Basta você chegar perto do ouvido dela e falar. Eu vejo pessoas falar com o marido, falar com a mulher, no meio da rua. Falar com o filho, filho falar com a mãe, família se comunicar aos berros. O que é isso? Esse berro está dentro de você. É uma violência. Jesus não se comunicava com ninguém aos berros. Se você for ler as obras de André Luiz, você observa que aqueles espíritos que trabalham no nosso lar, nos mensageiros, no Campos da Paz, em qualquer daquelas casas, eles nunca estão aos berros. André Luiz pergunta o tempo todo e em nenhum momento André Luiz fala. E aí, aquela pessoa, aquele espírito, olhando, com aquele sorriso suave, responde mesmo sabendo que aquela hora não é uma hora para pergunta. Olha só isso, gente. Agora, às vezes a gente está em casa, estamos simplesmente assistindo o nosso programa de interesse, seja ele qual for, tá? Seja o jogo, ou seja a novela, ou seja, aliás, novela é coisa do passado, agora é série, né? Seja o que for, e chega alguém, pergunta alguma coisa, a gente não tá vendo, agora não sei o que, não sei. E aí? Observa isso, as nossas atitudes, isso está dentro de nós. O autoconhecimento é isso, observar o que sai da gente. Jesus falou que sai da boca é que está no homem. Mas assim, voltando aqui, depois dessa minha divagação. Então observa como é que você lida com o outro. Aí você tá ali bem. Aí vem alguém aos berros ou faz alguma coisa que te agrada. Aí você começa a agir da mesma maneira daquela pessoa. Olha só. Quem é que está conduzindo a sua forma de agir? É você ou é o outro? Você deixou que o outro interferisse? Você que deixou. Tem gente que fala, fulano tirou a minha paz. Não, ninguém tira a paz de ninguém. Você se deixou contaminar por aquela energia que veio e agiu diferente. Então, você estava ali aparentemente bem, mas mudou. Por quê? Porque você, na realidade, não está agindo por você. Se age pelo outro. O outro que diz como que você tem que se comportar. Ora, nós somos donos da nossa própria vida. Então você precisa parar o mal. O mal vem, mas você não precisa levar ele adiante. Você não precisa responder no mesmo tom. Você não precisa gritar, você não precisa utilizar palavrões, você não precisa ser agressivo. Porque o outro foi. Porque senão é o outro que está ditando a sua forma de se conduzir. Observa isso. Então pare o mal. E outra coisa também importante.
Às vezes acontece, isso acontece muito no ambiente de trabalho, na família também, mas a pessoa vai e está contrariada por alguma coisa. E por conta disso, todo o resto tem que pagar. E hoje fulano tá com humor daqueles. Cuidado. Aí a criatura, eu que não tenho nada a ver com a história, vou pagar por causa do mau humor do outro, que ele distribui o mau humor para todo mundo. Observa isso. Observa se você está recebendo mal. Às vezes você resolve retribuir o mal só para aquela pessoa, mas às vezes você recebe retribuir o mal para o mundo. Você sai de mau humor de casa, catando cavaco. Observa isso, porque cada atitude de mau humor que você vai distribuindo pela rua, depois você vai ter que recolher, porque é a lei de causa e efeito. Você vai ter que passar por isso para reaprender. Então, por que retribuir o mal com o bem? Para parar o mal, para construir uma vida melhor. Outro ponto, não vitalizar no outro o mal que ele pratica. Se o outro vem com o mal e você começa a entrar naquela sintonia, é exatamente o que ele queria. E aí aquilo fica grande. A partir do momento que você não entra nessa sintonia, além do outro ficar ali desconcertado, decepcionado, porque o objetivo dele não era esse, o objetivo dele era te desequilibrar, mas ele não conseguiu te desequilibrar. Então ele já fica decepcionado, desconcertado. Mas ainda tem mais, ele aprende que pode lidar diferente. Às vezes quando a pessoa vem gritando, falando alto comigo, eu vou falando mais baixo. Quanto mais ela grita, mais baixo. Eu aprendi isso com uma professora, que quanto mais a turma estava falando muito alto, ela ia falando mais baixo. Professora, eu não estou escutando. Ela, então, preciso de quê para vocês me escutarem? Silêncio. Então, assim, quando a pessoa grita muito, se você gritar mais, ela vai gritar mais e gritar mais. É um desespero, né? Pelo amor de Deus, né? Saímos do instinto. Fiz uma palestra ontem, nessa semana. Saímos do instinto. Estamos na inteligência. Estamos na era do amor e precisamos entrar profundamente. Né? Outro ponto importante para retribuir o bem, o mal, para retribuir o mal com o nosso bem que a gente pode fazer, não assumir dívidas futuras. Cada mal que eu faço, eu estou plantando uma erva daninha no meu coração, que depois vai ter que ser arrancada. Então, observa se você não está acumulando débitos ao invés de acumular créditos. Está acumulando flores ou está acumulando espinhos? Porque, além de não assumir dívidas futuras, aonde pode acabar aquilo? Aonde que uma vingança pode levar? Aonde um pensamento nefasto, ruim, pode te levar? Ao desequilíbrio interno, a ponto de você cometer um crime. Você não sabe onde é que o mal vai te levar. A gente não tem ideia do bem que a gente faz, aonde que ele chega. A gente, quando distribui o bem vai. E ele vai crescendo, crescendo, e vai se distribuindo, se espalhando. O mal também. O mal também. Você sabe onde é que vai dar aquele mal? Você sabe o que você é capaz de fazer? Uma atitude impensada. O crime que eu falo não é simplesmente tirar a vida física, mas você, de repente, moralmente, destruir o outro. Às vezes pelas suas palavras, às vezes pelas suas ações. Toma atitudes. Outro ponto importante, não tome atitudes com ódio no coração, porque você está exatamente criando uma condenação para você mesma, para você mesmo. Você está criando uma condenação para você, porque você tomar uma atitude com ódio no coração, você está criando uma sentença negativa para você. Observa isso, porque quando o resultado daquela atitude não vai prejudicar o outro, somente vai prender você a essa pessoa e a esse fato. Então acalme-se. Lembra da mensagem inicial? Acalma-te. Emmanuel fala, acalma-te. E espera
a intervenção divina. Por que retribuir com bem? Porque na nossa consciência, em nós, está a lei de Deus. E a lei de Deus pede para que a gente faça o bem. Quando a gente age de acordo com a nossa consciência, vem uma coisa que a gente busca tanto nessa vida, que é a paz, ou felicidade, que a gente fala tanto, mas é um sentimento diferente. Quando a gente está de acordo com a nossa consciência, a gente tem outros resultados, né? Agora, já falei no início e vou reforçar agora. Por que a gente tem dificuldade de retribuir com o bem aquele mal que nos foi feito? Orgulho. Ah, mas não vou me sujeitar a isso. Ela precisa saber, precisa pagar, precisa entender, precisa ver o que ela fez, ela tem que sentir, ele tem que sentir na pele. Gente, nós estamos nos colocando no papel de feitores. Não é isso que vai corrigir o outro, não. O que vai corrigir o outro é exatamente ele entender que pode ser diferente. Pode ser o contrário. Só o amor tem força suficiente para transformar as pessoas. Só isso. O amor e a educação, como dizia Emmanuel lá no A Caminho da Luz. O amor e a educação. O resto, se você está tentando na violência, você pode arrumar a submissão. A criatura está submissa a você. Mas no momento que você perder a sua força, aquela criatura, ela vai embora. Vai embora da sua casa, vai embora da sua vida. Porque ela está ali por submissão, não está por amor. E uma relação de submissão, seja ela qual for, é muito ruim. Porque ninguém deve ser submisso a ninguém. Nós devemos ser submissos a Deus. Nós estamos todos juntos na mesma caminhada. Então, é importante isso. E outro ponto também, porque retribuir o mal com o bem é uma questão de sintonia. Uma questão de faixas. A gente vive conectado. É como, por exemplo, o nosso celular, né? Vou dar um exemplo bem didático. O nosso celular, ele está sempre conectado a uma faixa, uma onda, né? Pode ser de qual operadora. Então, o seu está conectado à onda daquela operadora. Então, quando alguém manda alguma coisa, seu número está conectado àquela operadora, então quando alguém quer ligar para o seu número, ele vai passar por aquela operadora. Só que você não vê isso, ele está conectado. Nós somos muito mais do que um celular, né? Então nós estamos conectados também por ondas, por energia, por vibração, por fluidos, do jeito que você quer colocar, classificar, por ondas. Na faixa que nos é a característica. Qual é a sua faixa característica? Eu sou uma pessoa serena, eu vejo a vida com olhos de otimismo, eu procuro sempre fazer as minhas orações profundas, de forma que eu me melhore como ser humano. Eu sou uma pessoa que, quando alguém vem e eu percebo que aquela pessoa não está bem, eu procuro auxiliá-la e não atacá-la. Então, as pessoas que têm esse tipo de conduta, elas estão numa faixa. Então, elas se comunicam numa faixa. Várias pessoas estão nessa faixa. E aí, o que acontece? Quando eu estou em dificuldade, eu sou alimentado por essa faixa. Quando eu estou enfraquecendo e que eu faço uma prece, que eu fortaleço meus pensamentos, aquela vibração daquela faixa chega até mim e aí eu tenho forças para vencer o mal e vou adiante. Ao mesmo tempo, eu alimento essa faixa, essa sintonia, para outros que estão também no mesmo procedimento que eu. Então existe entre os espíritos encarnados e desencarnados, e a gente sabe muito bem disso, uma retroalimentação. A gente se alimenta fluidificamente. Pensamento é vida. A gente constrói e envia para aqueles que estão na mesma sintonia que nós.
na mesma frequência. Antigamente, né, agora não se escuta quase mais rádio, né? Mas o rádio, ela tem uma frequência e nós temos uma frequência. Então, se eu sou uma pessoa assim, eu estou naquela frequência. Eu me alimento daquela frequência e eu alimento aquela frequência. Então, estou naquela sintonia. A criatura que pensa mal, que acorda de mau humor, que dá o chute no cachorro, que fala mal do vizinho, que liga a televisão para falar mal do outro, de todo mundo que aparece, aquela criatura que está sempre gemendo, remoendo, ela está numa faixa. Só que é diferente dessa outra que eu falei agora. E ela é alimentada e alimenta essa faixa também. Então você está naquela faixa da serenidade. Será que você precisa cair para essa faixa da queixa? Essa faixa da amargura da vida, de que tudo é ruim? Tem pessoas que eu às vezes vou conversar com ela, o meu trabalho com ela é só desfazer as amarguras, porque tá tudo ruim. Tá ruim o emprego, tá ruim a pessoa que trabalha aqui, tá ruim o porteiro do prédio, tá ruim a saúde, tá ruim o governo, tá ruim o tempo. Tudo tá ruim, gente. Como pode? Então tem pessoas, às vezes, que eu gosto, são pessoas que eu gosto, mas eu tenho que ficar desfazendo aquilo ali. Não vou alimentar, não digo sim nem não fico rindo dessas piadas de queixa. Falei, mas tem outro lado também, né? A gente não viu ali a tempestade na mensagem? A tempestade não saneia o ar? Ah, que tempestade, que horror. Não, ela está tendo seu benefício. Nem sempre as coisas precisam ser do nosso jeito para serem úteis. Muito pelo contrário, que a gente pensa muito pequeno. Então eu não preciso mudar de faixa. Eu não preciso ir para a faixa do inimigo. Eu posso ficar na minha. Então se eu continuar exercitando bem, eu não caio na faixa da queixa. Não caio na faixa da infelicidade. Espero que eu tenha sido bem sucedido para explicar essa parte aí para vocês. Se não for, depois vocês voltem aí a gravação, né? Quando tiver lá no YouTube. E outra coisa, nós estamos aqui para quê? Para perpetuar o mal ou para desenvolver o bem que tem em nós? O que você acha? Você está aqui para cultivar o mal nesse planeta ou para desenvolver o bem que existe dentro de você e semear o bem? Qual é a sua opção? A ou B? É importante isso, porque a partir do momento que você... Não, eu estou aqui para desenvolver o meu melhor e colocar esse melhor no mundo. Pronto! Então algumas coisas já não são mais admissíveis no seu comportamento. Comece a trabalhar em cima disso. Comece a fazer a sua transformação para que você possa realmente desenvolver o seu melhor e distribuir o melhor aqui nesse planeta. Isso é que também é algo que a gente precisa decidir. O que eu estou fazendo aqui? Eu vim semear o quê? O que tem no meu coração? Eu sou filho de quem? O que meu pai espera de mim? São perguntas que a gente precisa parar e fazer. Como é que foi meu dia hoje? Será que alguém está chateado comigo para dormir? Será que eu fui infeliz em algum comentário? Observa, porque a gente fala do inimigo, mas será que a gente para pensar que será que não fomos nós que cultivamos esse inimigo? Será que nós fomos nós que criamos, tornamos aquela pessoa o nosso inimigo? Ora, se ele chegou até nós, esse inimigo, se não foi nessa vida, foi em outra. Deus permite que essas pessoas, esses inimigos, essas situações cheguem até nós num processo de retificação, um processo educativo. Olha quanta reflexão legal que a gente conseguiu fazer, não é? Vamos em frente, que ainda tem mais coisas aí. Aí ele continua aqui no item 2, lá do Evangelho, que a gente está trabalhando. Amai os vossos inimigos, já falamos isso. Fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Sem esperar coisa alguma. A gente adora ter expectativa, né? De que o outro faça isso pra gente, que o outro haja dessa forma,
que o outro nos haja tenha atitude de reconhecimento, que o outro nos elogie, diga que a gente está bonito, que a gente está bem, que a gente é maravilhoso. A gente gosta disso, né? Mas isso é o ego. Isso para o espírito não serve para nada. Só serve para agora. Então ele fala, sem expectativa. Ou seja, não pense que com a sua atitude do bem, o seu inimigo vai se transformar e vai se tornar o seu amigo de uma hora para outra. Não. Então o que Jesus está dizendo aqui? Olha só, faça o bem simplesmente pelo prazer de fazer o bem. Por perceber o como é bom para você fazer o bem. Mantenha o foco em você, no bem que você está fazendo. Se você fizer o bem esperando já, alguma coisa de fora, você pode se frustrar. Porque o outro faz se ele quiser. Isso cabe para tudo, para amigo ou para inimigo, tá? O que a gente está aqui para fazer? É para trabalhar o outro ou para trabalhar a gente? É para trabalhar a gente. Se é para trabalhar a mim mesmo, eu vou fazer sem esperar. Eu vou fazer por fazer, porque está de acordo com a minha consciência, porque está de acordo com a minha natureza, porque eu vim aqui para dar o meu melhor e contribuir o melhor para o mundo, e não para esperar que o outro se transforme. Eu vou fazer a minha parte. Já falei aqui no início, o que Jesus falou? A cada um segundo as suas obras. Então a minha obra tem que ser a melhor possível. Aí continua aqui Jesus. Se a gente fizer isso sem esperar coisa alguma, então muito grande será a vossa recompensa. Opa! Se eu amar o inimigo sem esperar nada dele, e ele não me der nada mesmo, diz que muito grande vai ser minha recompensa. Grande. Ele qualifica a recompensa. Ele diz, você vai ganhar a recompensa. Não, essa recompensa é grande. Onde é que está essa recompensa? Onde é que ela está? Onde é que eu vou ganhar essa recompensa? Alguns podem dizer, no mundo espiritual, quando chegar nos mundos felizes. Deus não trabalha com futuro. Deus trabalha com presente. A partir do momento que eu faço uma boa atitude para alguém, naquele momento eu já recebo internamente uma mudança na minha estrutura psíquica, na minha estrutura espiritual. Eu começo a... Lembra que eu falei das faixas? Quando eu faço isso, eu já vou com uma faixa mais superior. E aí eu me comunico com seres mais elevados. E se eu me elevo mais, eu começo a mudar numa outra faixa superior. É isso. É imediato. É interna essa recompensa. Não dá pra gente dizer, aí você vai se sentir assim, vai se sentir assim. Não. Faça e perceba como é que você vai se sentir. Você vai perceber assim uma diferença na forma da sua vida, que é a sua recompensa. E é grande, porque ela é interna. Ela vai te fazer ver um mundo diferente. E aí ele fala aqui, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Já falamos sobre isso. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Então, a gente não pede misericórdia, a gente não pede perdão, não pede socorro. Porque a gente erra, não erra? Claro que erra. A maioria de nós erra. Por que a gente erra? Porque a gente está em processo de aprendizado. Não é porque nós somos seres abjetos, porque nós somos seres anormais, imorais. Não, porque a gente está em aprendizado. Para de se julgar e observa, você está em aprendizado. Então tem um erro. Para que serve o erro? Para aprender a não errar mais. Ok, errei, não vou mais errar dessa forma. Vou trabalhar para... Mas quando a gente erra, ou intencionalmente ou não, no processo de aprendizado, ou porque a gente quer praticar o mal, sabendo que a gente não deve fazer aquilo, a gente pede perdão. Uma hora a gente pede perdão. Se a gente pede perdão, por que a gente não vai dar o perdão? Então a gente pede misericórdia, mas nós estamos sendo misericordiosos? Isso é importante. Então vamos lá. Um ponto que eu não quero deixar de
de falar aqui. Tem muitas coisas, mas o nosso tempo, ele está caminhando muito rápido. Mas isso está lá também nesse capítulo, eu gostaria de deixar claro, que aqui está na instrução dos Espíritos. Entretanto, há geralmente um equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo, amar o inimigo. Vamos ver o que Jesus estava falando quando disse amar ao inimigo, além de tudo que a gente já falou aqui. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. Ou seja, amar o inimigo é diferente de amar ao amigo. A ternura pressupõe confiança. Se você sabe que a pessoa te persegue, te calunia, está esperando um momento ali para te dar uma queda, te dar uma rasteira, você não pode confiar naquela pessoa, você tem que estar atenta, né? Então ninguém pode depositar a confiança numa pessoa que você sabe que aquela pessoa lhe quer mal. Não pode ter expansão de amizade com ela, sabendo que ela pode abusar daquela atitude. E às vezes, gente, a gente gosta da pessoa. A gente sabe que aquela pessoa quer. É interessante esse tema, né? Porque às vezes a gente fica com raiva daquela pessoa, mas a gente gosta daquela pessoa. Mas a gente sabe que aquela pessoa, ela pode ser danosa pra gente. Ela já criou embaraços, ela já nos prejudicou. Mas isso, às vezes, né? Isso acontece, eu posso dizer até que acontece comigo. Às vezes tem pessoas que já me prejudicaram de alguma forma. Mas eu não tenho contra ela nenhum mal, mas eu preciso ser prudente. Jesus falou, manso como as pombas, prudente como a serpente. Apesar de eu gostar daquelas pessoas que fizeram isso, eu preciso estar atento. Eu não posso dispensar para ela toda a confiança, toda a amizade, toda a ternura que eu tenho com um amigo. Porque eu posso estar dando munição para aquela pessoa me prejudicar novamente. Então observe essa nuance. Mas isso não quer dizer que eu tenha que ficar com raiva dela. Mas eu preciso utilizar prudência. Ele fala aqui, entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam da mesma ideia. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. É diferente. Amar aos inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato com o inimigo faz o nosso coração bater diferente do contato com o amigo. Então, como é que a gente vai amar esse inimigo? Além de tudo que a gente já falou, é não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Porque olha só, o inimigo está ali, está do lado de fora. Agora, o que está do lado de dentro que ele fala aqui para não guardar? O ódio está aqui. O rancor está aqui. Desejo de vingança está onde? Está aqui. Está tudo aqui dentro. Então, quando eu guardo isso dentro de mim, eu estou guardando um monte de lixo acumulado que vai me trazer o quê? O que isso vai trazer? O inimigo está lá, fazendo o que ele bem entende. E eu alimentando esse lixo dentro de mim. Já sabe, né? O que vai trazer, né? No mínimo, infelicidade. No máximo, um câncer de último grau. Estou assim, sendo bem radical, porque a gente precisa acordar para a vida. O que eu guardo dentro de mim, o que eu alimento, isso vai sair de alguma maneira, porque a energia não fica parada. O átomo está ali, em movimento, em movimento. A energia é movimento. Nada fica parado. A Terra não está parada, o universo não está parado, o mar não está parado. Nada está parado. Nosso corpo agora, que vocês estão sentadinhos ou em pé, assistindo essa palestra para não dormir, para prestar atenção, está tudo em movimento. Então, o ódio, o rancor e o desejo de vingança, está aí essa energia em movimento, e você que está alimentando ela. Então, amar o inimigo é isso, né? Ou seja, amar o inimigo é se amar, é o auto-amor, né? Vamos lá. É perdoar-lhe sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa.
perdoa, deixa passar. Isso é temporário, já falei, o mal é temporário. Não liga, não se prende a isso. Segue em frente. Abaixa sua bola. Diminui teu orgulho. Seja mais simples. Deixa aí. Passou. Vamos em frente. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Se eles quiserem se reconciliar, se eles mudaram, aceite. Ah, mas ele pode me prejudicar de novo. Aí, utiliza a prudência. Lembra da prudência que a gente falou ali? Seja prudente, observe. Não seja uma pessoa inconsciente e desavisada. Seja prudente. É desejar-lhes o bem e não o mal. A pessoa está me prejudicando, mas eu quero que ela fique melhor. Eu quero que ela encontre o seu caminho. É experimentar júbilo ao invés de pesar com o bem que lhes advenha. O nosso inimigo conseguiu uma coisa boa na vida dele. Que bom, que ótimo, porque ele vai entrar em contato com a felicidade, vai perceber que a vida é muito mais do que isso que ele está vivendo. E se a pessoa consegue uma coisa boa, é legal, gente, porque ela nos esquece. Esquece de nos perseguir, se entretém com outro melhor. Então, fica feliz. Olha, aí agora eu vou abrir aqui um adendo. Estamos falando aqui do inimigo. Mas observe quando o seu amigo te dá uma notícia boa na vida dele. Que ele conseguiu algo muito legal. Conseguiu algo legal que você também gostaria de conseguir. Que sentimento surge lá dentro de você? Você fica feliz? Ou lá dentro tem aquele pensamento, poxa, podia ser eu. Você sabe que sentimento é esse, né? Preciso falar? Tá bom, vou falar, que pode ser que você não esteja lembrando a palavra. Inveja. Tá. Continuando. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. Se precisar de ajuda, socorre ele. É teu irmão. Antes de ser teu inimigo, é teu irmão. Ser indulgente, não fala mal dele, não prejudica ele. E finalmente, retribuir-lhe sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Eu acho que a gente já tem material suficiente para refletir, não é? Então, que a gente possa receber essas recomendações de Jesus. Quando tiver dúvida, observa Jesus. Jesus estava cercado de inimigos e adversários o tempo inteiro. E ele não fez inimigos. Ele amou os inimigos, perdoou a todos, compreendeu e pediu ao Pai para que nós, que nos colocamos na postura de seu inimigo naquela época, possamos acordar espiritualmente para a vida. Mas será que hoje a gente ainda se coloca na condição de inimigos de Jesus? Quando a gente se coloca como inimigo do outro, ou quando a gente quer alimentar a inimizade, porque tem pessoas que gostam de um conflito. Não sei se vocês conhecem alguém assim, espero que vocês não sejam assim, mas está sempre brigado com alguém. Fulano, não falo mais com fulano. Ué, mas vocês eram tão amigos? Não falo mais. Aí tá, daqui a pouco o outro é amigo, não falo mais. Ué, não quero ver nem pintado de ouro. Quando a gente é inimigo do outro, a gente é inimigo de Jesus também. Por que eu estou pensando nessa conclusão? É porque Jesus fala assim, benditos sejam quando eu estive doente, foste me visitar, quando estive preso e fosse lá, quando estive sem roupa e me agasalhasse, quando estive... Assim, aquela passagem dele, fala assim, mas quando a gente fez isso para você, Jesus? Ele, quando fizeste a um desses mais pequeninos, é a mim que fizeste. Então, quando a gente faz alguma coisa boa para o outro,
Primeiramente, a gente está fazendo para nós, porque nós estamos nos limpando das nossas mazelas que a gente acumulou, estamos mudando a nossa faixa vibratória, nos tornando criaturas melhores. Primeira pessoa beneficiada. Segundo, tudo que a gente faz para o outro, a gente faz para Jesus. Porque Jesus veio aqui para mostrar que todos nós somos irmãos e para criar uma concórdia e harmonia nesse planeta. Então nós estamos fazendo isso para Jesus. Terceiro, estamos nos colocando na condição de filhos de Deus. Olha, meus amigos, a gente só ganha o bem fazendo bem. A gente precisa ajudar a limpar essa terra que já tem muita dor e sofrimento. E como é que a gente vai limpar? Transformando o outro? Não. É num processo de autotransformação, amando aos amigos, amando a família, amando ao seu chefe, amando o seu subordinado, amando ao seu inimigo, amando a natureza. E natureza, além de estarmos nós, que fazemos parte da natureza desse planeta, aos animais, aos vegetais, aos minerais, aos espíritos desencarnados. Nós temos amor suficiente para amar tudo isso que eu falei, mais alguma coisa, e ainda sobra. Muita paz para todos nós. Façamos então agora a nossa prece inicial, lembrando de todos aqueles em que a gente tem algum desafeto, aqueles que podem também ter desafeto conosco. Ore, vamos orar por eles, por essas pessoas que se equivocaram e por nós também que nos equivocamos com ele. Que possamos, por intermédio dessa prece agora, começar a estabelecer um laço de harmonia, de perdão e de entendimento. Que possamos começar a produzir no nosso coração a semente de um amor mais profundo e puro, que chegue até esse nosso irmão, que chegue até a humanidade. Graças a Deus. Bom, finalizamos então o nosso trabalho de hoje. Estou muito feliz, espero que vocês aproveitem bastante, porque essas palavras que eu disse aqui não são minhas, são dos espíritos, porque esses espíritos, eles são nossos amigos e vieram aqui nos alertar para que a gente aproveite bem essa reencarnação, esse período nesse corpo que nos foi dado. Muita paz para todos nós e agradeço muito à diretoria do GECAL, aos amigos trabalhadores, por terem me dado essa oportunidade de reflexão. Fiquem em paz, meus amigos.